Oi, tudo bem? Esse vídeo aqui, ele é um corte de uma resolução inteira da prova de segunda fase da Unicamp 2023. Se você quiser ver a prova inteira, o link está na descrição. Outras questões desse tema, também deixei o link na descrição. E uma playlist com várias questões da Unicamp que eu resolvi, também o link está na descrição, beleza? Vamos para a resolução. Vamos para a nossa primeira questão, questão 15. Então tá aqui, né, se você já fez, só fazer a resolução, já vou responder agora. Beleza, então você bate o olho aqui, né, você vê cargas, mais 2, menos 2, alguma bactéria, não sei o que que é isso daqui, uma estrutura, um mineral, um sólido, vamos ler o texto, né. Aqui na resolução no espaço não tinha nada, só as linhas pra gente escrever, então vamos lá. Questão 15. Unicamp 2023, segunda fase. O concreto tem alta tendência de formar fissuras que reduzem sua vida útil e elevam custos de reposição. A autocura do concreto convencional é o preenchimento dessas fissuras, o que ocorre a partir da hidratação do óxido de cálcio, então tem uma substância aqui, presente na composição do próprio concreto. Então, hidratação do óxido de cálcio preenche fissuras. A hidratação do óxido de cálcio produz hidróxido de cálcio, outra substância, que reage com o dióxido de carbono presente na atmosfera ambiente. O bioconcreto, um novo produto no mercado, é caracterizado pela presença de bactérias cujas cargas negativas em sua superfície atraem íons metálicos positivos e precipitam com ânions do ambiente do concreto e forma-se com isso um sólido pouco solúvel, responsável por fechar as fissuras. Então, o bioconcreto tem essas bactérias aqui, que atrai cátions metálicos, né, -2 mais 2, e ajuda a formação aqui desse sólido pouco solúvel e vai preencher as fissuras do concreto. Muito legal, o Unicamp sempre traz um texto informativo para gente. Item A. A partir do texto acima, equacione os processos químicos descritos na autocura do concreto convencional. Então, falou aqui de substâncias. Forneça o nome do produto que promove a reparação das fissuras e comente sobre a sua solubilidade. Então, equacionar os processos químicos descritos na autocura, comentar sobre a solubilidade desse processo aqui e fornecer o nome do produto que repara a fissura. Então, equacionar, falar o nome de quem preenche a fissura e comentar sobre a solubilidade. É uma questão aí de reações inorgânicas, né? Por quê? Porque ele está falando aqui de hidratação do óxido de cálcio, um óxido, né? E a reação desse produto aqui, do óxido de cálcio hidratado, reagindo com o dióxido de carbono. Então, tem várias reações inorgânicas aqui. Vamos ver o item B antes de responder o A, só para ver se não tem nada no B que indica o A. Em relação aos ânions do ambiente na autocura, o bioconcreto, um texto científico relata: em pH mais alto, em espécies carbonatadas estão desprotonadas. Como resultado, mais carbonato está disponível para precipitação. Então parece que não tem nada a ver com o item A. É só para dar aquela olhada para ver se a gente organizar o espaço de resposta. Da mesma forma, o grupo fosfato está sujeito a mudanças na protonação, dependendo do pH do meio. Então, estou falando de carbonato, de sulfato, pH. Normalmente estará desprotonado devido a baixos valores de pKa. Então, pKa, pH já está indo para a área de equilíbrios, né? Assim, a precipitação em pH baixo é possível, mas se aplica no ambiente do concreto, principalmente aos fosfato e ao sulfato. Então, está aqui um texto do artigo. Equacione os equilíbrios ácido-base que necessariamente apareçam esses ânions. Então, a gente vai ter que fazer várias equações aqui, ácido-base, de equilíbrio. Vai ter que deixar um belo de um espaço aqui para o B também. Tentar dividir meio a meio aí. Beleza, então voltando para o A. Equacionar esses processos de autocura do concreto convencional. Aqui, pessoal, olha para mim. Aqui, pessoal, uma coisa muito legal. Se você estivesse fazendo essa segunda fase da Unicamp 2023, você passou pela primeira fase e foi aprovado. Na primeira fase, essas reações de autocura do concreto, elas foram mostradas no exercício. Eu já vou mostrar para você. Então, se você prestou atenção, estudou ali a prova que você fez e lembra da primeira fase, na segunda fase era só você trazer o que foi mostrado no exercício. Olha só. Então aqui tá a questão 18 da primeira fase. Ele falava sobre a caiação, colocava a reação do carbonato, formando óxido de cálcio e CO2.
o óxido de cálcio fazendo a hidratação, a caiação forma essa tinta branca que é o primeiro concreto da humanidade e depois utilizado aqui para revestir as paredes, né? Aí o texto fala da cal virgem, cal hidratada, calcário, que faz essa pintura branca aqui, por exemplo, aqui em casas da Grécia, mas no Brasil tem muitas casas que usam a caiação também. Beleza? Então, na primeira fase, teve as respostas aqui de um exercício do item A da segunda fase. Então, inclusive, por isso eu acho que foi a primeira questão e o primeiro item da parte de química, uma coisa que você já viu, para você não chegar nas questões de química com uma coisa muito difícil, muito absurda que desanima o estudante. Então, beleza. As reações na autocura são hidratação do óxido de cálcio CaO, né? KO, óxido de cálcio sólido, reagindo com água líquida, hidratando e formando quem? O hidróxido de cálcio. Então, essa aqui é a primeira reação. E depois, o hidróxido de cálcio reage com dióxido de carbono, CO2, e forma o cara insolúvel que preenche as fissuras. Ele não falou o produto, mas, né, o hidróxido de cálcio aqui da primeira reação, reagindo com o gás carbônico, vai formar quem que é insolúvel? Quem que preenche as fissuras? O carbonato de cálcio. O carbonato de cálcio com água. Então aqui a gente tem que falar o nome e comentar sobre a solubilidade do produto, né, que eu já falei. Então o produto que repara as fissuras, né, é esse cara aqui, o carbonato de cálcio, e aquela pintura, aquela tinta branca ali que forma sobre a parede da questão 18 da primeira fase que a gente viu, ele é insolúvel. Então o que que é a autocura? Pega o óxido de cálcio, forma a cal hidratada. Lá na parede, lá na questão 18, o que que eles fazem com essa meleca aqui de cal hidratada? Passa na parede, pinta a parede. A parede, né, que tá com a cal hidratada, vai começar a autocura, né, que é o quê? Aquela cal hidratada incorporando o gás carbônico do ambiente, formando o carbonato de cálcio branquinho insolúvel e liberando água, né, que com o tempo vai evaporar. Então é aqui que tá a autocura, tudo bem? Vamos pro item B? Agora, a gente já leu, deu aquela lida correndo aqui no item B, a gente viu que envolvia pKa, Ka, fazer equilíbrios, a gente dá aquela lida de novo, agora mais atenta e se organiza. Sobrou bastante espaço aqui, né? O A foi bem curtinho. Se organiza para fazer esses equilíbrios que a gente já viu que tem que fazer. Então vamos lá, vamos ler com calma. Oi, pessoal, recadinho muito importante aqui enquanto a gente resolve os exercícios. Esse canal do YouTube aqui, ele é pequeno ainda, ele precisa da sua ajuda para crescer, chegar em mais pessoas. Então, se você puder se inscrever, muita gente que assiste não é inscrita. Se você puder deixar um comentário, alguma dúvida para dar aquele engajamento, ajuda demais. E se você quiser me apoiar de alguma forma, na descrição tem a forma mais atualizada para me apoiar com alguma doação, alguma coisa. Beleza? Vamos continuar. Em relação aos ânions do ambiente da autocura do bioconcreto, um texto científico relata: em pH alto é meio básico. As espécies carbonatadas estão desprotonadas, então quem tem carbonato está sem H+. Como resultado, mais carbonato está disponível para precipitação. Da mesma forma, o grupo fosfato estará sujeito a mudanças na protonação, dependendo do pH do meio. Sim, se o pH estiver baixo, o meio estiver ácido, você vai protonar ele. Se o pH estiver alto, o que é pH alto? Meio básico, você vai desprotonar ele. Então, variou o pH, variou a acidez, pode protonar ou desprotonar, adicionar H+, ou remover H+ das espécies. O grupo sulfato normalmente está desprotonado devido aos seus baixos valores de pKa, então baixos valores de pKa para o sulfato. Assim, a precipitação em pH baixo, assim a precipitação em meios ácidos é possível, mas se aplica no ambiente do concreto, principalmente ao fosfato e ao sulfato. Confuso, muita coisa aí. Então vamos lá, o que ele está pedindo? Equacione os equilíbrios ácido-base, que a gente já tinha lido, em que necessariamente apareçam esses ânions. Então, equacione os equilíbrios que aparecem esses ânions. Quem? Carbonato, fosfato e sulfato. Comente comparativamente os valores de pKa do ácido associado ao carbonato com os ácidos associados ao sulfato e ao fosfato. Beleza. Fazer equilíbrio com carbonato, fosfato e sulfato. Vamos lá.
Então eu coloquei assim: os equilíbrios envolvendo carbonato, sulfato e fosfato são. Então eu coloco os três aqui porque eu vou fazer os equilíbrios, todos os equilíbrios. Na resposta oficial não tá assim, ele só colocou os dois últimos, mas eu vou colocar tudo porque é como eu faria. Então, ácido carbônico, que é o carbonato totalmente protonado, por que que fica H2CO3? Carbonato tem carga 2-, ele recebe até 2H+, para formar o H2CO3. Esse ácido aqui ele não existe de verdade, mas a gente representa ele didaticamente como se fosse o carbonato formando um ácido totalmente protonado. Mas ele é bem instável, se degrada, ele não existe de verdade, tá? Diferentemente do H2SO4, e o SO4, né, o sulfato tem carga 2-, aceita 2H+, já o fosfato tem carga 3-, aceita 3H+. Então a gente vai tirando esses H+ aqui. Essa parte aqui de comentar comparativamente, falando de pKa, a gente vai usar esse trecho rosa aqui que eu deixei em destaque, já vou comentar ele. Então, beleza. Ácido carbônico perde um H+, forma o bicarbonato, HCO3-. Ácido sulfúrico perde um H+, forma o HSO4-. E o fosfato perde um, forma o fosfato com dois hidrogênios aqui protonando e carga -1. Vamos tirar mais um H+, né? Então, em vez de ser um H+, agora são dois e forma o carbonato, forma o sulfato e ainda não formou o fosfato, porque o fosfato tem 3H+. O fosfato ainda perde mais um hidrogênio e forma os fosfatos. Então, os equilíbrios envolvendo carbonato, sulfato e fosfato são estes aqui. No gabarito oficial, pelo que eu me lembro, é que ele colocou direto desse para esse. Acho que ele colocou só esses três aqui, ó. Só esses três primeiros. Mas aqui eu coloquei na forma mais protonada e nas formas mais desprotonadas. Aqui não teria como você errar com isso. Beleza, acertamos metade do exercício. O item A ganhamos 2 pontos, o item B ganhamos 1 ponto, já tiramos 3 em 4 pontos possíveis. Agora a gente tem que comentar comparativamente os valores de pKa associados ao carbonato, sulfato e fosfato. Aqui, pessoal, a gente tem que lembrar do conceito pKa. Então vamos lá, termos e conceitos aqui agora. Se o ácido é forte, ele libera muito H+. Liberou muito H+, o que vai acontecer? Ele liberou muito H+, ele vai abaixar o pH do meio. Então esse é o ácido forte. Se o ácido é forte, ele libera muito H+, H+ e o ânion. Então, Ka, o que é? Olha só, o Ka, por exemplo, do ácido sulfúrico aqui, desse daqui, ia ser a concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Então, se o ácido é forte, ele vai ter muitos produtos dividido por uma pequena concentração dos produtos. Resumindo aí, se o ácido é forte, ele vai muito para a direita, libera muito H+, e vai ter um Ka alto. Então, se o ácido é forte, ele tem um Ka alto e um pKa baixo. Então, ácido forte libera muito H+, abaixa o pH do meio. Como tem muito H+ que ele liberou, ele vai ter um alto Ka e um baixo pKa. E aí, a gente tem que comentar sobre os pKas do ácido associado, do carbonato, do sulfato e do fosfato. Quem que é o ácido associado do carbonato, do sulfato e do fosfato? São esses ácidos aqui. No gabarito oficial, ele usou esses aqui, ó, que não são a forma totalmente protonada, mas ele comenta que ele aceita você fazer com essas aqui. Então, eu resolvi dessa forma, depois fui olhar o gabarito e ele aceita sim, porque é o jeito mais didático para a gente fazer. Então, comentar sobre o pKa associado dos carbonato, sulfato e fosfato, são esses ácidos aqui. Comentar sobre o pKa destes ácidos. E ele fala: a precipitação em pH baixo, meio ácido, é possível, mas se aplica no ambiente do concreto, principalmente ao fosfato e ao sulfato. Então, com fosfato e com sulfato, ocorre aquela precipitação em pH baixo, em meio ácido. E aí, aqui antes, ó, o que ele falou? O grupo sulfato normalmente estará desprotonado devido aos seus baixos valores de pKa. Então, se o sulfato normalmente está desprotonado, ó, se o sulfato normalmente está desprotonado, se ele geralmente está assim, por que que o sulfato fica assim e não fica assado como H2SO4?
Ele fica assim porque ele é um ácido forte. Então, se o sulfato fica desse jeito, é porque o H2SO4 é um ácido forte, assim como o texto aqui está falando que o ácido com sulfato e com fosfato, né, ocorre essa situação. Então, se o sulfato fica assim, se o fosfato fica assim, é porque o ácido sulfúrico e o ácido fosfórico, segundo o texto aqui, são ácidos fortes, e isso daqui não ocorre com o carbonato, porque o ácido carbônico seria um ácido fraco. Beleza? Então vamos escrever isso com calma para você entender. Então o texto diz que a precipitação em meio ácido, baixo pH, ocorre devido à presença de fosfato e sulfato. E o grupo sulfato normalmente está desprotonado, né? Ou seja, os ácidos associados, ácido sulfúrico e ácido fosfórico, são mais fortes do que o ácido carbônico. Quanto aí aqui a gente usa o nosso conceito, os nossos termos e conceitos químicos para explicar. Então, quanto mais forte o ácido, maior seu Ka e, consequentemente, menor seu pKa. Então o que eu disse aqui? Eu vi pelo texto que tem sulfato e fosfato nessa forma. Por quê? Porque o ácido sulfúrico e o ácido fosfórico são fortes. Coloquei o que o texto disse e eu disse que o ácido associado sulfúrico e fosfórico são mais fortes do que o carbonato, que ele não falou nada aqui dessa precipitação em baixo pH, meio ácido. E aí eu usei os meus termos e conceitos que quanto mais forte o ácido, maior o seu Ka, mais produtos ali, né? E, consequentemente, menor seu pKa. Agora, eu comparo, faço o que ele me pediu, de comparar os valores de pKa. Vamos lá. Ácido sulfúrico e ácido fosfórico são ácidos fortes. Eles são ácidos fortes, têm alto Ka, e eles têm pKa, então, pKa de ácido sulfúrico e de ácido fosfórico são menores do que o pKa de ácido sulfúrico. Fechou, acabou, lacrei aqui o exercício. Então, tirei aqui um ponto dos equilíbrios, parte mais tranquila, e lembrando dessa relação pKa, força do ácido, a gente chega nessa ordem aqui que ele pediu para a gente comparar os pKs. Beleza? Aqui, se você quiser ver o gabarito oficial, ele faz de um jeito usando os ácidos, não os ácidos totalmente protonados, que nem eu fiz. Beleza? Aí você pausa para qualquer coisa para o gabarito oficial. Beleza? Vamos para o próximo?